Então, pessoal, na última aula, né? Boa noite a todos, né? Não sei se faltou alguém que não escutou boa noite aí. Na última aula a gente tinha visto POO, que é a parte de como que você cria tudo como se fosse um objeto, mais parecido com o objeto da vida real, independente de só ficar criando variáveis, né? Aqui o int, ele não é encarado como um tipo de variável, ele é uma classe, é a classe int. Quando a gente tenta printar o que é int, ele fala que a class int é uma classe. Inteiro aqui é uma classe, float é uma classe. Porque tudo no POO não é enxergado mais como tipo de variável. É tudo um objeto que é instanciado de uma classe. Então, tudo é dividido em classes, não em tipos de variáveis. Eu mostrei para vocês, basicamente, como é que funciona aquela organização interna, né? Quando as pessoas estão criando a classe, tudo que é atributo da classe, tudo que são as qualidades dela, sejam numéricas, strings ou o que for que seja, você vai passar naquele def init, né? É a função que inicializa, vou até abrir aqui para exemplificar, é a função que inicializa, né, a sua classe, inicializa. Olha, minha classe, ela é esse nome e ela usa todos esses atributos aqui. Então, esse def init, ele inicializa todos esses atributos. E todas as defs subsequentes, elas vão ser funções da própria classe. Às vezes, assim, existem funções que você não chama. A função, ela é da classe e você não chama ela. Por quê? Porque a pessoa pode querer chamar ela só internamente. Às vezes, quando existe uns tals de tipo getter e setter, por exemplo, quando você pede um, um, um atributo, né, você pode simplesmente colocar, né, colocar o nome da bola que eu for colocar ali, dar o nome, vou chamar de, que eu chamei, bola vermelha. Eu posso fazer bola vermelha ponto cor e ele me dá quem é a cor. Ou eu posso colocar tipo ponto get. Geralmente, na maioria das classes, está configurada uma função que chama getter, que ela pega um atributo. E aí, eu estou dando esse exemplo justamente porque existem funções dentro das classes que você nunca vai chamar. Às vezes, eu uso uma função dentro de outra função aqui. Então, sei lá, eu teria uma def1 e uma def2, e a def2, no meio das rotinas dela, ela chamaria a def1. E isso só é interessante dentro da classe. E aí, ninguém de fora da classe vai chamar essa função. Isso acontece também. Mas o mais comum, era por isso que eu estava falando isso tudo, o mais comum é que alguém chame essas funções que são coerentes à classe. Então, se eu instanciei a bola vermelha como da classe bola, sempre em letra maiúscula, classe, então eu posso chamar essas funções. A bola vermelha ela tem capacidade de fazer essas ações, de encher e de rolar. Ela consegue executar esses scripts, né? É o que eu digo, tipo, a classe, todo mundo que for da classe consegue fazer essas ações e tem esses atributos. É isso que você está codando quando você está codando a classe. E aí tem a parte de uma classe interagir com a outra, né? Por exemplo, eu crio uma pessoa que numa ação dela eu recebo uma bola, então eu posso ir lá dentro da bola e pedir para ela rolar, sendo que eu sou uma pessoa. Então, olha, dois objetos estão interagindo. Assim como eu posso criar essa parte de herança, né? De hierarquia. A criança, ela também é uma pessoa, só que ela tem atributos a mais, além dos atributos que eu já estou inicializando pela pessoa, ela tem atributos a mais, e além daquelas funções que vão funcionar com a criança também, ela também tem as funções próprias. Então, você está hierarquizando, né? Às vezes, o que que... Opa! Será, para pegar um exemplo prático disso aí, né? Você vai ter um inteiro. Se não me engano, são classes diferentes, o inteiro 32 e o inteiro 64. Provavelmente todos eles herdam do mesmo inteiro, entendeu? Tem um inteiro base, que deve ser, sei lá, um inteiro que não especifica essa quantidade, que é um inteiro que você nem usa, né? Porque não está especificando a quantidade de bits. E aí, desse, todos os outros herdam. E aí a estrutura fica mais hierárquica. Ao invés de ter lateralmente 5 tipos de inteiros, tem um inteiro pai, que ele especifica quase tudo menos os números de bits, e você tem 5 inteiros filhos, que pegam tudo aquilo que é em comum e ainda colocam mais algumas coisinhas a mais por conta do número de bits. E isso torna o sistema hierárquico, né? Você tem funções que elas se baseiam em outras, assim como você tem classes que se baseiam em outras, isso torna tudo mais comparável, né? Se todas essas vieram do inteiro, tá para eu já enxergar que elas são comuns.
Eu posso criar, tipo, um inteiro com uma nova função. Eu nunca fiz isso, então eu não sei exatamente como faz. Então, eu posso codar errado aqui para vocês, mas eu estou querendo só mostrar. Posso fazer uma class, e aí o nome dela vai ser int_meu, que é o meu tipo de inteiro. E ela vai herdar da classe inteiro. Se não me engano, tem como fazer isso aqui. E aqui eu posso fazer, sei lá, tipo, o definite dela e tal, e eu posso criar, depois que eu fizer essas partes que relacionam ela, fazem ela ser inicializada junto com o inteiro. Isso que significa o quê? Que eu estou criando uma classe de inteiros que herda tudo que os inteiros já tinham, mas ela também vai fazer coisas que eu peço para ela fazer aqui. Às vezes, se eu colocar um def power aqui, def power 2, e aí é uma função que a hora que eu chamo no inteiro, ela me retorna, sei lá, o quadrado daquele inteiro. Eu posso fazer isso, mas só que é claro, eu não vou fazer com inteiros, aí eu já vou estar usando a classe int_meu, não a classe int. Por isso que é importante saber a herança, porque às vezes você pode fazer essas modificações. Mas enfim, só para recapitular, né, porque eu acho uma parte importante, uma parte que é um salto muito grande de outras linguagens, né, para quem nunca teve essas linguagens. E aí é que voltando nessa levada do comprehension, né, de escrever essas equações, essas expressões, tudo em uma linha só. Da mesma forma que a gente viu o list comprehension lá, que a gente pega um bloquinho de texto que tem um for sobre uma sequência e condições sobre cada item dessa sequência, a gente pode fazer tudo dentro dos colchetes da lista, né? No dicionário funciona da mesma maneira. Eu posso falar que a minha chave i recebe um valor comprimento de i para todo i em x. Então, para cada um desses elementos aqui, ou seja, for i em x, ele vai criar entradas no dicionário que são do tipo i para a chave e len i valor. Então, meu dicionário vai ser morango e o comprimento da string morango. Banana e o comprimento da string banana. E assim vai. Deixa eu só conectar aqui, já deixar isso aqui conectado também. Pedir para rodar aqui. É pequenininho, mas é só porque eu coloquei porque pode ser útil, sabe? Às vezes vocês vão ver e vão falar, nossa, então dava para fazer com dicionário também? E olha aqui. Ó, dá para vocês verem, né? Como o dicionário não tem ordem, o morango apareceu aqui. Dicionários não observam essa ordem, mas dá para vocês verem claramente que ele pegou o i, que é o próprio valor da lista, e assimilou como chave. E o valor do dicionário, ele pegou o comprimento desse respectivo valor na lista. Então, morango tem 7 letras, uva tem 3 letras, melão tem 5 letras, mamão tem 5, banana 6, e assim por diante. É a mesma coisa que a gente viu em listas, só que em dicionários. E aí tem uma outra parte, que é desses conditional expressions, eu nem sei se as pessoas chamam tanto assim, mas é fazer a mesma coisa que a gente fez lá em dicionário e fez em lista, mas para uma variável só. Olha para você ver, ao invés, o que eu poderia fazer para codar isso aqui, né? Eu poderia falar aqui, só colocar rapidão aqui no silencioso. Eu poderia falar aqui, por exemplo, x recebe 5. E aí eu vou fazer if, como é que é? X divisível por 2, né? Opa, deixa eu pegar isso aqui. Essa condição, se x for divisível por 2, y recebe x. Else, y recebe, 0. Olha para você ver, o tanto, eu gastei tudo isso aqui só para falar que y recebe uma coisa se tal condição e se outra condição, né? Se der else, ele recebe outra coisa. E dá, novamente, para eu fazer tudo em uma linha. Se eu não me engano, para quem veio de outras linguagens, isso aqui se chama operador ternário. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado. E, claro, não necessariamente porque você veio de outra linguagem você sabe o que é isso aqui, porque tem linguagens que não tem isso aqui. Mas sei lá, tipo, Java deve ter ternário, C++ deve ter esse negócio. E eu não sei se chama ternário. Mas dá para você fazer numa linha só, né? Resumir essas 4 na mesma linha de atribuição do y. O que faz muito sentido para a gente fazer. O y é x se x for divisível por 2. Do contrário, y é 0. Fica muito intuitivo, muito de leitura mesmo, que é o que eu falei para vocês que se chama verboso. E olha para você ver isso aqui dentro do print, olha que legal. Eu vou printar acesso permitido se access, ou seja, se true. Do contrário, acesso negado. Olha que jeito bem mais fácil de fazer o print.
eu teria que falar if access, e aqui eu vou fazer um print que vai falar aquele acesso permitido ali. E aí eu ia ter que colocar um else, e aí no else eu ia ter que colocar outro print só para isso aqui. Vou ter que colocar aqui um print. Ó, se access, printa isso. Else, printa isso aqui. E access é o quê? True. Ou seja, é a mesma coisa que falar print isso. Opa. Print isso aqui se a variável access for true. Do contrário, print essa string aqui. Olha tanto que fica mais simples, né? Dá para você colocar dentro de um print, dá para você colocar numa linha aqui. Bem mais fácil. Vou só rodar aqui para mostrar para vocês que funciona, né? Ele vai fazer tudo da mesma forma. Esses códigos aqui são compatíveis. Aqui eu não pedi para mostrar o Y. Mas esses códigos aqui são compatíveis. Ó, como 5 não é divisível por 2, ele atribui 0. Como 5 não é divisível por 2, ele vem para o else e atribui 0. Eles são compatíveis, mas, é claro, a gente pode fazer aquela análise de tempo, mas seguindo a levada de todas essas expressões de comprehension, de dictionary comprehension, list comprehension, e aqui nessas expressões condicionais, elas seguem a mesma levada de que você já está mostrando o quão simples é o que você quer fazer para o interpretador. Então, o interpretador já sabe lidar com isso aqui mais fácil do que com isso aqui. A hora que ele vê que é uma expressão condicional, ele já faz do jeito mais otimizado possível de se escrever uma expressão condicional. Quando você faz isso aqui, não. E olha para você ver, no caso, ele faz isso a tal nível, se eu não me engano, né, eu posso estar enganado novamente, mas se você escreve que x é 5, isso é fixo no seu código, essa linha aqui ela já pode ser premeditada, ela não precisa ser calculada. E quando eu escrevo assim, ele possivelmente, se eu não me recordo mal, é isso mesmo, ele já premedita, ele já fala, ó, o 5 é fixo, ele não varia de acordo com a execução do código de tal, de N vezes que eu execute o código, ele não varia, é fixo. Então essa expressão aqui já tem uma resposta fixa sempre. E o Y já vai para o interpretador direto como zero. Ele não vai com uma instrução de comparação e etc, entendeu? Isso acelera quando as coisas são fixas. Às vezes você quer esmiuçar mais, né? Falar que, ao invés de pensar isso aqui de cabeça, você quer colocar essa condição porque alguém pode ir lá e mudar o seu 5, né? Falar assim, não, agora eu vou mudar aqui no código, não é mais 5, agora é 6. A hora que você reinterpretar esse código, porque toda vez que você pede para rodar, ele interpreta novamente, a hora que você reinterpretar esse código, aí sim ele já vai alocar o y igual ao x, direto lá na interpretação. Ele não vai alocar que você tem que fazer uma comparação. Entende? Por execução, né? Por interpretação, né? É claro que eu posso mudar esse valor aqui, mas eu vou ter que rodar de novo, e quando eu rodo de novo, ele interpreta de novo. Mas por interpretação, quando eu escrevo assim, ele tem esse poder de já cortar tudo diretão, assim, poder fazer uma execução bem mais rápida, né? E isso é extremamente interessante. Tudo que for melhor a gente quer. Mas certo, a gente viu aqui, né, POO, aquele enumerate eu já tinha mostrado para vocês. Lembrando que isso aqui são partes mais avançadas do Python, né? Nem todo mundo faz Dictionary Comprehension, nem todo mundo faz List Comprehension. E, nossa, nem todo mundo usa aquelas expressões condicionais, embora sejam muito boas. Eu mesmo já devo ter esquecido que elas existem e usado vários lugares que eu poderia ter usado que eu não usei. O enumerate é simplesmente, né, só para relembrar tudo que a gente já viu até agora nesses adicionais, um jeito de que você tenha também o índice, o index, né, daquele vetor, daquela lista que você está observando. Então, eu vou ter tanto o index, que é posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, quanto o valor de fato, que é isso aqui. Diferentemente do que eu teria se eu só colocasse um for i em x. Aí eu teria o quê? O valor, o valor, o valor, o valor, o valor, o valor. Agora aqui eu tenho tanto o index quanto o valor. Aqui a gente não escreve valor em x, mas você pode escrever, né? Às vezes, para ficar mais bem explicativo, você faz assim, mas como já é tão claro que as pessoas colocam i para rodar dentro de um for, você já sabe que é o valor. E aí, quando você coloca o enumerate, costuma se escrever tipo id, ou idx, ou index, para identificar que é o index, IV, ou VL, ou velo, para identificar que é o valor. Mas aqui a gente coloca só i mesmo. Certo. Deixa eu dar um leave aqui, não preciso salvar isso não. Essas partes aqui,
Ficou alguma dúvida aí? Eu sei que é um negócio meio diferente do que vocês já podem ter visto. Então, eu imagino que possa ter dúvidas, não que tenham. Né? Bom, se nenhuma dúvida, eu vou mostrar mais. Ele é meio complicado mesmo. São coisas que você tem que sacar que você pode usar. E aí use, né? Se você fala assim, eu preciso conferir se tal variável é desse jeito porque eu vou fazer uma atribuição diferente, se ela for, se não for. Pô, então é uma conditional expression lá. Tem como você encurtar isso. Mas até a nossa cabeça se acostumar a encurtar, né? Como eu estou te falando, eu posso já ter feito diferente disso várias vezes aqui, nem notei. E eu já vi isso, já li essa teoria várias vezes, e várias vezes eu esqueço. O que eu comecei a usar bastante é o List Comprehension, porque aí facilita demais. Agora os outros, às vezes, eu esqueço. O que a gente vai ver em seguida, já que está tudo bem, é essa parte, que são 3 funçõezinhas, né? Às vezes eu tiro isso aqui de curso que eu já fiz, galera, mas muitas coisas aqui eu já tirei desse aplicativozinho aqui, ó. Chama literalmente Aprenda Python. Quando eu estava começando, eu baixei esse aplicativo para ficar lendo no ônibus quando eu ia de um lugar para o outro. Estou mostrando aqui a cara para vocês saberem se vocês estão baixando certo, caso vocês queiram, né? E aqui ele vai te colocando os tópicos, né? Faça o Hello World. O que são números? Strings. Como é que você formata a impressão? Lista, dupla, set, if, o range, o for, while. Aí tem uma parte avançados. E nesse avançados ele fala das list comprehension, dictionary comprehension. Ele chama aqui de operador ternário, é aquela conditional expression mesmo. Ele fala das funções lambda. Eu já falei das funções lambda certinho para vocês? Acho que já falei. Lá em funções. E ele fala do map, reduce e filter depois. Por isso que eu coloquei aqui, são coisas importantes mesmo. E eu ia esquecer e não esqueci por causa desse aplicativo. Eu mantenho ele até hoje, porque se do nada eu tiver uma dúvida, é facinho, eu só olho de uma vez. Mais rápido do que precisar no Google. Falar em funções, eu me lembrei que ficou faltando eu falar para vocês o negócio. Se eu estiver repetindo, né, vocês me lembram aí, porque eu realmente estou lembrado como se eu não tivesse falado isso aqui para vocês. Acho que eu simplesmente pulei um pedação aqui. Essa parte aqui de argumentos e argumentos pré-definidos, args, nossa, eu acho que eu pulei isso aqui tudo para vocês, já fui direto dos exercícios. Nossa, com certeza eu fiz isso. É o seguinte, o que são essa ordem de argumentos, argumentos pré-definidos, esses args, esses quargs aqui, o que é isso? Tipo, vocês nunca viram, então vocês não vão estranhar, né? Mas se vocês tivessem olhado qualquer documentação aí, vamos ver, qualquer função aqui é matplotlib, plots, sei lá, vamos pensar lá na matplotlib. Vamos olhar aqui a função plot dele mesmo. Olha isso aqui, já começou, ó. Olha os quargs aqui. Olha aqui args. Olha aqui os quargs. Olha os negócios com igual aqui. Toda documentação que você vai olhar tem isso. E eu ficava possesso porque eu não fazia ideia do que é isso. Então vamos lá, o que é esses negócios aqui, né? O que são os args e os quargs? Bem, primeiramente, quando você coda a função, quando você escreve a sua função assim, né? Você escreve aqui o que você quer receber. Eu quero receber a frase, depois eu quero receber não sei o que, depois não sei o que, né? Você vai fazendo uma coisa desse tipo. Você vai colocar def, vai escrever lá a sua função, sei lá para que ela serve, e você vai querer receber um A, depois você vai querer receber um B, depois um C, depois um D, depois um E, e assim vai. E aqui tem o seu código, né? Código da função 1. Aqui na sua chamada da função, o que você passa? Para que você vai chamar ela de fato. Primeiro, você passa uma coisa que é correspondente ao A. Vamos supor que é tudo em termos de x. Então, primeiro você vai passar o x que é correspondente ao A, depois o x que é correspondente ao B, depois o x que é correspondente ao C, depois o do D, depois o do E. Se você trocar isso aqui, se você passar o do C primeiro, ele não vai entender que aqui ele escreveu A é esse A, aqui ele escreveu C é para esse C, aqui ele escreveu B é para esse B. Não, até porque você pode escrever qualquer coisa aqui e qualquer coisa aqui.
Ele vai mapear posições, ele vai pegar o primeiro e vai falar, isso aqui é o que quem codou a função chamou de A. Isso aqui é o que quem codou a função chamou de B. Isso aqui é quem codou a função chamou de C. Ou seja, quando você passa, você tem que passar em ordem do que está acontecendo. Senão vai dar errado. Você tem que passar primeiro o B, depois o C. Porque aqui você colocou primeiro o B, depois o C. Entende? Isso aí são os argumentos obrigatórios. Você tem que passar os argumentos que não tem nada mais falando aqui, só está escrito A, B, C, D, E, são os argumentos obrigatórios. Tudo que está ali, você tem que passar e tem que passar em ordem. E você tem que passar, eles são obrigatórios. Se eu não colocar o E, vai dar erro. Ele vai falar expected 5 arguments and received just 4, received only 4, alguma coisa assim. Se eu simplesmente colocar aqui, vou já mostrar um negocinho legal. Quando vocês estão fazendo exemplos, testando poucas coisas, e vocês não querem fazer nada aqui dentro da função, o Python ele te ajuda. Tem um PES. Olha lá, você viu que ele até ficou roxinho. É uma função, não faça nada. Estou apenas testando o que eu estou fazendo com isso aqui. Então, não faça nada que eu não preciso que você faça nada. Agora, eu vou passar essa função aqui, sei lá, com 2. 2 também, e tanto faz o que eu vou passar. O importante é que eu estou passando 4 argumentos quando ela precisa de 5. Missing one required positional argument. Ele chama de positional argument porque importa a posição. E é o que a função chama de E. Você esqueceu de passar ele. Na função 1, está faltando um positional argument que ele precisa estar lá. E a função chama ele de E. Então, esses argumentos eles são obrigatórios de você passar. Se eu passar outro aqui, a função funcionou, rodou normalmente. O que ele fez com isso aqui? Nada. Eu mandei PES, mas funcionou. Ele não deu erro. Agora, o que é a coisa? Eu posso colocar pré-definições aqui, né? Vamos supor que minha função eu tenho 20 opções de como plota um gráfico. Ou mais, 30, 40 opções de como se plota um gráfico. Eu posso customizar, nossa, toda vez que eu falo o número, eu penso que é mais. Eu posso customizar umas 100 coisas na hora que eu estou plotando o gráfico. Mas, a maioria das pessoas vão querer fazer desse jeito específico aqui. Logo, eu vou obrigar todo mundo a passar a cor de linha, o formato de linha, a espessura da linha, o jeito do grid, o formato do grid, o alfa da transparência do grid, do fundo, das linhas de borda, das legendas, da própria linha do gráfico, quantas linhas do gráfico. É muita coisa que toda vez você seria obrigado a especificar. Então, o que eles fazem? Eles colocam, tipo assim, esse argumento aqui, ele já é 2 por natureza se você não quiser mudar ele. Então, eu nem preciso colocar ele ali. Ele já é 2. Mas se eu quiser, eu posso falar, não, eu quero que o E seja 8. Aí ele reconhece. E se você escrever só 8? Ele reconhece. Porém, não faça isso. Isso não é boas práticas. Na maioria das vezes, vai ter um F igual a 3 aqui. Um G igual a 10 aqui. E aí, a hora que você passar o 8, você está querendo dizer quem? O E, o F ou o G? Bom, como você passou desse jeito sem explicar, eu vou supor que é o E. Mas isso não é certo. Escreva E igual a 8. Por quê? Porque esses argumentos, eles não são positional arguments, né? Você pode falar que você quer que o seu F seja 5 e que o seu E também seja 5. Ele não vai dar erro. Ele vai mapear que quem é F é esse aqui. E quem é E é esse aqui. Porque eles são argumentos opcionais. Esses optional arguments, você pode passar eles em ordem diferente. Até porque, imagina, você está lá fazendo o gráfico seu lá, plotando. Aí você quer alterar o argumento que é o 89. Nossa, se você quer mexer no argumento que é o 89, você vai ter que passar todos antes e todos depois? Ou se você quer mexer no 75 e no 89, você vai ter que lembrar que o 75 vem antes do 89? Não, você pode simplesmente falar lá, você pode ir lá numa função de plot, né? Você pode falar que o line width, que é a espessura da linha 2, e aqui eu posso falar color, e aqui eu posso falar alpha, e ir fazendo cada uma dessas coisas aqui que eu quiser, sem ter na cabeça qual que é a ordem que a pessoa que codou. Eu não preciso saber disso aqui. Eu só preciso saber que existem esses argumentos. Para isso que existem os opcionais. Esses aqui é quando é obrigatório, eu tenho que passar eles, e sem eles a função não roda. Esses aqui é que quem codou já escolheu os mais comuns para mim,
e se eu não falar nada, a função vai manter eles. E aí, se eu falar alguma coisa, eu nem preciso falar em ordem, e ela substitui lá. Vou colocar que o E é isso aqui, que o G é isso aqui, e que o F é isso aqui, sem precisar de ordem alguma. Ele só vai substituir, não, o F era 3, agora é 06. O G era 10, agora é string red. O E era 2, agora é 2. E ele não dá conflito, porque você colocou o mesmo aqui. Não tem problema, porque você também não tem que decorar qual que é o default da função. Certo? Isso aqui é o que você mais vai ver, que são os argumentos obrigatórios, e que tem posição também fixa, e os argumentos opcionais, que é isso aqui. Chamei de pré-definidos. Tira pontos, frase e vírgulas false. Para que serve esse vírgulas false? Vamos ver. Retira pontos de frases e opcionalmente retira vírgulas. Então, a função chama tira pontos, ela não tira vírgulas. Se você chamar ela tira pontos, então muito provavelmente ela retira só os pontos. Porém, quem codou imaginou que a pessoa podia querer retirar as vírgulas também e colocou um vírgulas recebe false. Por quê? Porque se a pessoa não quiser tirar as vírgulas, até porque a função é para tirar ponto, ele não tira. Tá false, ele nem entra nesse if aqui, não faz a parte de tirar as vírgulas. Mas, se a pessoa conhecer a função, for lá e colocar vírgulas recebe true, significa tira pontos, mas retira as vírgulas também. E aí, if vírgulas, if true, vai entrar e ele vai retirar as vírgulas, vai substituir elas por nada. Assim como ele estava substituindo os pontos por nada. Então, olha para você ver as chamadas. Aqui eu chamei ela só passando uma string, que é essa frase. Então, esse argumento, essa string inteira, é um argumento, que é esse frase. E aqui eu chamo passando um segundo argumento, que era opcional, onde ele retira também as vírgulas. E aí ele ficou só o bom dia. Então, para limpar totalmente, eu tive que usar um valor opcional que era diferente. Aí entra o seguinte, né? Eu já expliquei esses dois, né? Ainda falta esse args e esse coargs aqui. Esses nomes aqui, você pode chamar do que você quiser. Você pode colocar um asterisco. Aqui, se não me engano, são 2 asteriscos. Não sei o que eu fiz. É assim que ele diferencia. São 2 asteriscos aqui, foi mal. Tanto é que a hora que eu abri ali o matplotlib, ele muito provavelmente me deu ali, aqui ó, 2 asteriscos. Eu escrevi errado ali, foi mal, galera. Corrijam um de vocês. Onde que eu tava? Não, aqui. São 2 asteriscos. Você pode chamar do que você quiser. Você pode colocar asterisco batata. O que é esse asterisco batata? Significa o que você não me passar de opcional, ou seja, que tem um nomezinho que eu estou falando, se chama F e o valor é 0,6, se chama G e o valor é red, se chama E e o valor é 2. O que não foi isso aqui, mas exceder os obrigatórios, vai vir tudo para o args. O args é o quê? Vou colocar aqui junto com o args aqui, né? Para poder exemplificar para vocês. Vamos supor que você quer fazer compra, sei lá. Eu só estou vendo esse comprar aqui. E aí você vai colocar def compras. E aí vou chamar só de compras, não vai dar conflito com comprar ele não. E vamos supor que eu tenho que passar qual que é o dinheiro que eu tenho, a quantidade de dinheiro. Então eu vou passar uma variável que chama dinheiro. E ela é obrigatória. Só que, além do dinheiro, eu tenho que falar o que é para a pessoa comprar. Então, a função ela vai comprar, né? Ela vai receber o dinheiro que ela pode gastar e tudo que ela vai comprar. Bom, num dia você pode querer comprar 5 coisas, no outro 3 coisas, no outro 10 coisas. E aí o que você faz? Você fala todo o resto que eu receber. Args. Que, como eu falei, né? Eu posso chamar de batata aqui se eu quiser. Mas a comunidade vai sentir nojo de você porque você tem que escrever args. É a convenção da comunidade para isso. Vou colocar asterisco args aqui para receber tudo além que a pessoa me passar. Então, quando a pessoa chamar a função compras, né, ela vai obrigatoriamente ter que passar o dinheiro que eu vou ter que gastar, que é o quanto que a função pode gastar para comprar suas coisas lá, hipoteticamente, né? E ela vai ter que receber também quantos mais argumentos você quiser passar. Lembrando que não inclui esses que já tem o nomezinho aqui, porque aqui você está especificando que é o argumento de nome G, o argumento de nome F, o argumento de nome E. Aqui não, é todo o resto sem nome que eu te passar. Aí tá.
Vou te passar aqui, então, lista para você comprar. Claro, aqui não tem o dinheiro, né? Porque só estou exemplificando aqui em cima que poderia ter. Mas olha para você ver. A hora que você passa args, ele entende que ele vai ter que pegar tudo ali a mais que você passou sem nome, sem colocar um nomezinho. Ah, isso aqui se chama Z, G, quer dizer. Sem esses nomes, tudo a mais que você passar, ele vai entender como uma lista de todas essas coisas. E aí você pode tratar dentro da sua função dessa maneira. For item in args. Por quê? Porque eu chamei aqui de args. Poderia chamar de batata e teria que colocar item em batata, mas chame de args. Então ele vai fazer o quê? Para cada item que a pessoa me passou ali dentro desses args, e é claro, na chamada da função, a pessoa passa tudo de uma vez assim, ó. Ela não escreve estou passando args e fala args igual a isso aqui, não. Ela só passa. Tudo que ela passar aqui que não já foi compreendido em posições obrigatórias e posições nomeadas, todo o resto, que é claro, aqui não tem nenhuma obrigatória e nenhuma nomeada, então tudo que eu passar é args. Então aqui eu posso passar 5, ou eu posso passar 10, ou eu posso passar 20. E ele vai entender aqui como uma lista de 5, 10 ou 20 posições. E aí, para cada item que vier dentro desse args, que é tudo que ele me passa aqui, eu vou printar aquele item e vou falar se ele comprou, e aí você vai ter que dar um input se ele comprou, né? Esse input é como que você dá uma entrada do teclado. E aí se eu simplesmente der um enter ou colocar né? Porque eu vou dar um casting para bool, eu vou colocar 1 e ele vai entender que sim, eu vou colocar 0 e ele vai entender que não. E se eu tiver colocado que sim, ele vai entrar nisso aqui, if comprou, e vai falar que o comprado recebe mais 1. Não quero muito complicar com a segunda parte da lógica, não, né? Mas vamos rodar isso aqui só para vocês verem. Ele vai me perguntar, olha, ó, você comprou batata? Eu vou colocar 1 de sim. Você comprou cenoura? 0 de não. Mas você comprou o pernil? Sim. E a cebola? Sim. E o tempero? Sim. Então quanto? Você comprou 5 de 5 listas. Ah, então é por causa que ele entendeu a entrada como true de qualquer forma. Se não me engano, eu tenho que colocar nada. Se eu colocar só um enter, não der nada, só um enter, e aqui eu coloco 1, e aqui eu coloco 1. Aí, 2 de 5. Quando eu não coloco nada, aí sim a hora que ele faz o caching do bool de nada, porque o input aqui não vai ser o número 0, né? Vai ser... Foi até bom acontecer esse erro. O input, ele sempre faz uma string. Então, a hora que eu digitei 1 ou 0 lá, era a string 1 ou a string 0. E qualquer string, a hora que você converte para bool, dá true. Só se a string for vazia, que é quando eu só apertei Enter e ele não colocou nada lá, a string vazia, o bool converte para false. E aí toda vez que eu comprava algum, né, que eu falava que eu comprei, ele conseguia entrar nesse if e adicionar mais um nessa variável, para poder falar que eu comprei 2 itens de 5 total na lista. Como que eu sei o comprimento da lista? Len args. Como que eu sei quantos que eu comprei? É só printar aquela variável comprados, que eu iniciei em 0 e fui somando mais um aqui. Tipo, deu para entender o que o args é? Quando eu não sei o que a pessoa vai passar, quantas coisas a pessoa vai passar, eu posso deixar um args lá falando que, independente de quantas ela passar, tudo isso eu vou... Nossa, eu travei aqui. Tudo isso eu vou tratar como uma lista que eu posso tratar lá dentro do código do meu negócio, da minha função. Pensa uma função que ela tem que rodar sobre quantas coisas você passar. Ela não pode ser rígida num N específico de argumentos, né? num número específico de parâmetros, quer dizer. Deu para entender direitinho como é que o args funciona? Beleza? Beleza. Agora a gente vai complicar mais um pouco. Existe um pedaço a mais que você pode usar, que não precisa ser só esse args. Tem o que vem acompanhado de 2 asteriscos. Lembrando que asterisco não tem nada a ver com C aqui, que é o quargs. Toda vez que você vê esse QW aqui, é de keyword. Então, são os keyword arguments. Ou seja, são esses argumentos que eu posso passar quantos eu quiser, só que elas têm uma keyword. Que é o quê? Na hora que eu for passar lá para plotar meu gráfico, né? Pode ser que eu tenha que passar nos args as coisas, mas pode ser que quem codou a função exigiu que eu passasse nos qargs. Por quê? Porque
o que você passa Como é que eu vou explicar isso aqui, né? Isso aqui não tem diferenciação. Cadê? Todas essas coisas da lista aqui são todos classificados como item da lista de compras. Então, isso tem que ser tudo passado no args. Porque todos são itens da lista de compras. Eles não são nada diferente disso. Só que os keywords, eles precisam de uma keyword, né? Que é eu passar justamente isso aqui. Esses G, red, por exemplo, lá para plotar um gráfico, né? Vou falar que a line width é isso aqui, vou falar que a cor é isso aqui, vou falar que o alpha, que é a transparência, é isso aqui. Então, eu estou passando esses argumentos quantos eu quiser e nomeados. Eles têm uma keyword que rastreia eles, tem uma keyword que rastreia eles. Aí você vai falar, mas esses aqui não eram esses aqui que tem a keyword que rastreia eles? Não necessariamente. Eu posso jogar nessa função aqui o que o cara que fez a função quis. Vou voltar lá na matplotlib, plot aqui. Opa, plots. Olha aqui, vocês veem nesses negócios aqui que ele falou que ele recebe, ó, 3 argumentos que são já pré-definidos, não tem nenhum argumento obrigatório, tem aqueles argumentos que não tem nome, que vão ser capturados aqui para algum propósito, e tem os keywords. Vocês estão vendo algum line width aqui, algum LW já com valor padrão aqui? Não. Por quê? Porque não é uma coisa que tem valor, assim, eles têm valor padrão já, né, esses line width, essas coisas todas, só que eles não estão aqui, né, o 100 para sobrecarregar o cabeçalho disso aqui. Eles podem vir quantos você quiser mandar no keywords. Então vamos supor que tem 100 coisas que essa função pode fazer. Não vai estar o 100 codado direto aqui no cabeçalho, falando você pode fazer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Não vai estar tudo no cabeçalho de quem coda, né? Vai estar lá dentro do código da pessoa quando ele extrair desses keywords aqui. E aí, o que o keywords é entendido lá dentro da função? Ele é entendido como se fosse um dicionário. É como se eu tivesse passado que, além desses parâmetros que eu tenho aqui, eu tenho mais um line width, que o valor é 2, o color, que o valor é red, e o alpha, que o valor é 0,6. E aí, se forem, né, keywords reconhecidas, digamos assim, eu vou aplicar elas lá dentro. Olha para vocês verem aqui, por exemplo. Eu tenho o saldo e a compra, que são valores fixos, digamos assim, né? São valores obrigatórios. E eu tenho os meus quargs, que eu vou poder ou não passar e que eles são nomeados. Lembre-se que aqui eu vou poder ou não passar, mas só que eles não são nomeados. Aqui eu vou poder ou não passar e eles são nomeados. Tá, aqui eu vou ter lá os argumentos que são obrigatórios, né? Então, quem está chamando a função tem que passar esses dois. E tem outros nomeados que eu posso passar. Ah, quais são esses? Aí você vai ter que ver na documentação de quem criou a função. Quais são os opcionais aqui? Bem, aparentemente, além de saldo e compra, alguém trabalha com uma função aqui, cupom, desconto. E aí, como é que você extrai, né? Você pode pegar desconto igual aquele quarks, que é um dicionário, e pegar get do valor desconto. Você poderia fazer assim também, né? Lembre que é um dicionário, hein? Pode fazer assim. Lembra que eu ensinei para vocês das duas formas. Você pode falar que desconto é o que vier no Quargs com o nome desconto. E cupom é o que vier no dicionário Quargs com o nome cupom. E aí, se não tiver nada, né? Ou seja, se a pessoa não passou isso aqui, você concorda que isso aqui vai estar vazio? Então, if uma coisa vazia é a mesma coisa que if false, né? A hora que ele tenta entender isso aqui como true ou false e está vazio, uma coisa vazia é entendido em booleano como falso. E aí um if falso, ele não vai entrar nisso aqui. Ou seja, execute se você quiser, né? Do contrário, não faça nada. E quando ele já tem valores pré-definidos, né? Eu nunca fiz uma função, nunca codei uma função que precise de um quargs, que eu preciso receber essa parte, né? Mas quando os valores já estão pré-definidos, cabe a quem está codando aqui dentro da função pré-definir esses valores e aplicar eles. Porque vai ser tipo assim, por exemplo, o line width, né? Eu vou falar line width, por padrão é 2. Mas eu posso fazer, né, digamos assim, if isso aqui, nossa, vou codar tudo aqui para vocês para não ficar uma coisa incompleta que eu estou falando errado, né? Eu vou falar line width,
vou chamar de novo, né? Novo, sei lá, requisitado, tanto faz. E aqui eu vou falar que é o que vier naquele meu dicionário como nome de LineWidth. E aí eu vou fazer aqui if LineWidth, not, na verdade, not LineWidth novo. Ou seja, se o que tiver aqui, né, se for vazio não, estou fazendo errado aqui. Se isso aqui tiver alguma coisa, aí eu entro aqui. E aí eu falo que o LineWidth recebe o LineWidth novo. Por exemplo, um jeito que a pessoa poderia codar isso aqui, eu não tenho certeza. Mas olha para você ver. Ele já tem um valor padrão, e se você passar ele ali nos seus quargs, ele vai receber esse quarg, vai ver se existe alguma coisa lá, se eu passei, e se eu passei, ele vai falar isso aqui. Vou até escrever isso aqui em conditional expressions, né? Você vai falar LineWidth recebe isso aqui, if isso aqui, ou seja, se não for vazio eu recebo, else 2. Então, ao invés de escrever isso aqui, né, já trabalhando naquela parte que a gente viu, eu vou receber o que a pessoa me passou nos quargs dela com o nome de LineWidth. Se tiver alguma coisa lá, ou seja, se isso aqui for vazio, esse if aqui não entra. O vazio é interpretado como false. Então, se for vazio, false, eu recebo 2. Agora, se não for vazio, dá verdadeiro, ou seja, a pessoa me mandou alguma coisa. Então, eu vou substituir pelo que ela me mandou. Isso aqui é um tipo de captura de uma coisa que já tem um valor padrão, mas alguém pode te mandar dentro do quarks dela. Eu acho que pode ter ficado bem confuso essa parte aqui para vocês, porque é bem além da imaginação. Ficou alguma dificuldade? Tá complexo? Mesmo que complicado, deu para entender mais ou menos como é que funciona a coisa? Porque é realmente complexo. Não, beleza. Então, eu, que nem falando para vocês, né? Eu nunca usei a... Como assim precisa de um valor junto? Não entendi exatamente a sua pergunta. Ele sempre precisa de chave valor. Se eu passo só um número lá normalmente, um valor qualquer jogado, ele vai ser interpretado como parte do args. Se eu quero que ele vá para o quargs, eu tenho que passar uma chave, que é a chave que o programador codou a função, né? Se o cara que programou o plot chamou de LW, eu tenho que passar como LW igual a, e aí ver o que a pessoa está falando lá. Não sei se eu respondi a sua dúvida. Ele sempre tem o nome que o cara que codou a função deu para aquilo lá, que no caso era LW, né? E tem que ter o valor que você quer que o LW tenha. Se você não quer passar um novo valor, então nem coloque esse negócio lá para ele ser interpretado como quarks. Do ponto de vista de quem não coda funções, é bom só saber isso para você não entrar aqui e falar assim, nossa, o que é isso aqui, esses quarks aqui? Ah, é tudo que a função plot aceita com aqueles nomezinhos bonitinhos lá, color, alpha, plot, não sei o que, LineWidth, qualquer coisa, mas que não está escrito aqui explicitamente para mim. Mas, para além disso, né, se você não coda as próprias funções, fica bem fácil viver nesse mundo sem entender exatamente como faz isso aqui. Não necessariamente você vai ter que fazer, que nem eu estou te falando. Mas é isso, né? Ficou faltando eu passar isso aqui, para vocês entenderem que isso aqui pode ser feito. Eu posso passar, se já tiver um nome, posso passar aqui, como eu falei, né? Desconto e cupom. Eu posso, na compra, passar um cupom, posso passar um desconto. Poderia colocar isso aqui já padrão, assim, como cupom recebe 0 e desconto recebe 0 também? Poderia. Mas eu quis fazer como com args, porque no ambiente normal, né, eu faria esses dois como argumentos opcionais, igual vocês viram aqui em cima, porque são só dois. Os quargs é para quando a coisa é numerosa. E aí, quando é numeroso, eu preciso passar dessa forma. E da mesma forma como os args, quando eles caem dentro da função, o codante, né, trata eles como uma lista, aqui quem está codando tem que tratar eles como um dicionário.
Então, eu vou falar que o args, né, que é esse dicionário, poderia chamar de batata aqui, batata aqui, na posição, né, na chave desconto, ou fazer aquele código que a galera usa também, o nome do dicionário, ponto .get, e passa o nome da chave. Também retorna o valor da mesma forma. Esses dois aqui são equivalentes, digamos assim. Escreva uma função que imprime o seu nome na tela. Poxa, def, de função, né? Dá um nome intuitivo para ela, tudo em letra minúscula, e se for mais do que uma palavra, separa por underline, então eu vou chamar ela de imprimir nome. Nome não tão grande, não tão pequeno também, porque eu quis colocar isso tudo. Aqui eu vou ter que receber o quê? O meu nome, coloque nomes intuitivos também, 2 pontos. Não vou falar para a gente ficar fazendo documentação das funções aqui, mas saibam que todas têm que ter, tipo, imprime o nome passado na tela. Pronto, expliquei o que a função faz. Aí aqui eu coloco print nome. A função printa o nome, expliquei o que ela faz, o nome da variável é intuitivo, o nome dela é intuitivo, está codada a função. Aqui, escreva uma função que some 3 números informados no argumento. Então, f, já me falou que são 3, então eu vou chamar de soma 3. Não coloca acentos também. Vamos passar um A, B e um C. Eu vou retornar, né? Não vou simplesmente sonar, vou retornar isso aqui. Eu não falei que era para retornar, mas vamos retornar. Retorna o A mais o B mais o C. Opa, mais o C. Pode colocar assim com espaço também, o que você achar fica mais bonitinho. Aqui no return eu nem sei se tem tanto aquelas regras. Tudo bem, é isso aqui. Escreva uma função que retorna o tamanho de qualquer palavra. Poxa, então vou colocar um def, med palavra, nome intuitivo, e vou pedir para ele passar a palavra, nome intuitivo também. Pode ser qualquer nome aqui? Pode. Escrevo intuitivamente. Faço a minha documentação aqui. Não vou fazer ela de agora, porque só quero que vocês saibam que sempre tem que se fazer, mas eu não vou ficar escrevendo várias. E eu vou fazer o quê? Vou retornar. Como a gente já sabe, já existe uma função interna que faz isso, então é len da palavra. Se não tivesse uma função interna, a gente ia ter que gastar mais linhas ali, né? E é isso aqui. Escreva uma função que verifica se alguém é maior de 18 anos e se possui habilitação. Então, um def, vou chamar de verifica. Dessa vez, como são 2 condições, eu não consigo imaginar um nome pequeno que fica bom aqui. Vou chamar só de verifica. E eu vou chamar um de maior, uma variável, né, de maior, assim fica feio, ninguém nunca coloca número. Maior 18, não pode ser traço, né? Maior 18, vou chamar a variável assim, porque eu quero. Vou chamar só de maior, que as pessoas entendem melhor. Se possui habilitação, eu vou colocar AB, de habilitação. Aqui, novamente, a documentação. Não se esqueçam que a documentação mais completa, ela fala o que é feito aqui e tal, ponto, e aí depois ela vai e fala arguments, ou parameters, o pessoal escreve mais parameters, dá um tab, escreve o maior, ele faz tal, ponto. O AB, ele é tal, porque às vezes a explicação do que ele é não cabe só aqui, né? Eu não ia chamar isso aqui de tem habilitação, é maior de 18 anos, ficam uns nomes muito grandes, então melhor explicar aqui. Aí que você dá mais um espaço, coloca returns, 2 pontos, dá um tab nos returns, e aqui você coloca lá o que ele vai retornar, né? Você vai chamar de alguma coisa, vou chamar de verif. E o que é o verif, né? Ele é um bool que diz se a pessoa... Blá, 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 entendeu? Coloca um ponto. E aqui está pronta a documentação bonitinha. Agora você vai para a função. Aí você vai lá, if, vou até falar aqui, né? Verif. O que verif vai retornar? Vai ser true se maior for maior ou igual a 18 e AB é habilitação e else ele recebe false. Vamos ver se assim roda, né? Rodou? Beleza. E aqui o return verif.
Então, eu falei quem são meus argumentos aqui na documentação, falei quem são meus returns aqui, fiz aquela conditional expression, porque é uma expressão simples, eu vou falar que verif é true, se o maior for maior ou igual a 18 anos e a variável ab for true, né, que é falar se tem habilitação ou não. É habilitação? É, habilitação. E aí, do contrário, se não passar nessa condição aqui, ele vai receber false. E aí ele vai retornar o verif, que como eu disse, é o bool que disse às pessoas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, a gente vai ver 3 funçõezinhas aqui, que elas são úteis, algumas mais úteis do que as outras, mas vocês vão ver que, assim, se você estiver usando uma coisa como um NumPy da vida, fazer o que a gente vai fazer aqui é totalmente diferente, né? Isso aqui é para dentro do Python, quando você quer fazer as coisas dentro do Python. O que a função iniciando pela map faz, né? Todas as 3, né? Elas fazem operações item a item dentro de uma lista. Então vamos supor, a função map, né? Você quer, sei lá, você quer pegar daquela lista, sei lá, o quadrado daquela lista, o comprimento dos valores daquela lista. Você quer executar alguma função em todos os valores da lista e ter uma nova lista, que é aquilo ali, né? Que pode ser qualquer coisa. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu quero o comprimento desses valores. Eu quero fazer uma nova lista onde eu tenho o comprimento disso aqui, o comprimento disso aqui, o comprimento disso aqui, não em si os valores, né? O comprimento. Ou eu posso querer, sei lá, uma que esteja tudo maiúsculo, né? E eu vou fazer, tipo, ao invés de fazer um for em cima disso aqui para alimentar uma lista, onde cada elemento da lista é uma função que eu aplico em cima de cada elemento, né? Cada novo elemento é uma função que eu aplico em cima dos elementos antigos. Esse map aqui, ele já faz meio que essa operação item a item, sem a gente precisar desse for nem nada. Então, o que o map vai fazer? Ele mapeia uma função dentro de um iterável. Pode ser uma lista, por exemplo. Ou seja, para cada coisa dentro de x, né, eu vou mapear a função len. Ou seja, isso aqui retorna, esse map aqui, né, retorna isso aqui. O comprimento disso, o comprimento disso, o comprimento disso, o comprimento disso, o comprimento disso. Ah, ele retorna uma lista, então? Não, ele não necessariamente retorna uma lista. Ele retorna um map object, que ele não mapeia de fato até que você faça o casting dele. Então, às vezes, você faz esse map num dicionário, que é um iterável, e o que você quer é fazer o casting para um dicionário. Então, ele não faz direto, ele não vira direto uma lista, não vira direto um dicionário. Às vezes, você quer fazer o casting para outra coisa. Então, ele só é acionado, ele só funciona de fato, só faz as operações quando você faz o casting. Aí ele transforma aquilo numa lista. Então, isso aqui vai virar uma lista do quê? Dos comprimentos de x, ou seja, de len aplicado em todas as posições de x. Olha para ver, gerou uma nova lista, porque eu pedi para fazer o caching para a list, de todos aqueles elementos ali. Deixa eu ver se eu coloquei mais exemplos. Só coloquei mais exemplos. Eu tenho vários números. Eu posso criar uma nova lista, que é baseada nessa lista, mais com uma função. Olha onde é que entra o lambda, que é muito usado aqui. Uma função que, dado um valor, retorna o quadrado dela. Porque aqui eu tinha o nome da função bonitinho para passar, len. Eu não abro e fecho os parênteses, porque eu não estou chamando a função aqui dentro. Eu estou passando qual função eu vou usar. Então aqui, eu vou usar aquela lambda para isso, para falar o que é a minha função que eu estou passando. Eu poderia também falar que é um lambda aqui, né? Lambda x, len x. Ou seja, para cada elemento eu retorno o comprimento. Mas só passar len já significa isso. No caso do quadrado ou do cubo, não tem como. Mas se eu quero saber essa lista com cada elemento elevado ao quadrado, eu vou fazer map para mapear uma função dentro da lista, onde a minha função pega cada valor e retorna seu valor ao quadrado. Ou, nesse caso, pega cada valor e retorna seu valor ao cubo. E aí eu vou fazer um casting para a lista e vou ver essas listas. Essa lista aqui é a original, só que tudo ao quadrado, e essa lista aqui é a original, só que tudo ao cubo. Novamente, Ah, tá. Ó, como seu segundo argumento é um iterável, não precisamos que seja uma lista. A gente pode passar um dicionário, se a gente quiser. A gente pode passar, por exemplo, essa funçãozinha range, né, que ela é um iterável.
que para cada valor de 1 a 16, porque é não inclusive, ele vai retornar qual que é esse valor ao quadrado. Recebendo o valor, ele retorna o valor ao quadrado. Ou seja, ele vai surgir com uma lista do nada. Olha que jeito fácil de criar uma lista, né? Que outro jeito você criaria uma lista com o quadrado dos números de 1 a 16 tão rápido do que essa única linha aqui? Simplesmente não tem como. Talvez tenha, eu estou errado aqui, né? Mas uma linha, né? Não tem como fazer mais do que uma linha. Só se a linha fosse mais enxuta, assim. Aí eu realmente acho que não tem como. Aqui para o cubo também, né? Fiz a mesma coisa. Isso aqui é útil, você pode criar listas muito rápido do nada, assim, com uma linha só. Você pode tratar listas muito rápido do nada, assim. Se você estiver mexendo com números, isso aqui não vai ser tão útil. Por quê? Porque a biblioteca NumPy, ela entende, né, que você está mexendo com números, e quando você pega um vetor inteiro, uma lista inteira de números, que lá chama array, e eleva ele ao quadrado, ele já entende que é para elevar cada um ao quadrado separadamente. Ele não precisa que você explique a mais, como, sei lá, você precisaria no MATLAB fazer algum tipo de coisa lá, né, fazer um ponto a ponto, sei lá, você precisa colocar ponto vezes, eu sei lá como é que faz lá. E aqui você não precisa. Aqui não, no NumPy você não precisa. É só você falar que você quer a lista ao quadrado. Você só colocaria esse range aqui e já mandaria o quadrado na cara dele assim, de uma vez. E aqui não. Aqui é o Python puro, sem ser o NumPy. A gente não está falando de operações numéricas com array, a gente está falando de dentro do Python. Então, para números, igual eu dei o exemplo aqui, talvez você não vá usar tanto. Mas, às vezes você quer fazer igual isso aqui, extrair o comprimento daquilo ali dentro. Nunca se sabe, né? Você quer aplicar uma função elemento a elemento, né, que chama element-wise, num vetor qualquer. Isso é um poder muito grande. Ela é muito usada. Eu só não estou conseguindo pensar num jeito aqui bem abrangente usá-la para vocês. A reduce, ela tem uma funcionalidade muito boa, só que você tem que importar dessa functools. Por quê? Porque a galera que criou o Python viu que não era tanta pessoa que usava ela. E não ser tanta pessoa não significa que ela é pouco usada, não. O NumPy é um módulo à parte. Existem milhões de pessoas que usam o NumPy. Mas ela não era usada em código Python dia a dia, digamos assim. Então eles jogaram ela dentro desse módulo functools. Então você vai ter que fazer import functools ou from functools import reduce. Porque dentro desse módulo functools, e esse módulo já está no Python, você não precisa instalar ele a mais, só que ele não é importado por padrão, você fala functools.reduce, ou seja, chamando a função reduce, e o que ela faz? Ela tem uma função que recebe 2 argumentos e retorna alguma coisa, e ela recebe o iterável. O que ela vai fazer nesse caso desse reduce de potência aqui, né? Esse reduce de potência, não, de elevar, poxa, não estou conseguindo, de multiplicar aqui. Ele vai pegar esse elemento com esse elemento, vai multiplicar os dois e retornar um único elemento. Ele vai reduzindo a sua lista até um elemento só. No caso, como? Multiplicando os pares. Ou seja, eu vou pegar cada 2 elementos que eu encontrar dentro da sua lista, eu multiplico eles. E o resultado dessa multiplicação, ao invés de ter aquelas 2 posições, agora só tem essa posição, que é o resultado daquela multiplicação. Desse jeito, ele vai reduzindo essa lista até um elemento só. Então, por exemplo, se você quiser o fatorial, né? Desse jeito aqui, multiplicando o número de 2, vou colocar 1, né? O número de 1 até 1000, ou seja, até 999, então eu vou colocar 1001. Se eu quiser o fatorial de 1000, eu faço desse jeito. Range de 1 até 1001, ou seja, uma lista que vai de 1 até 1000, e eu vou reduzir essa lista a um único elemento, como? Multiplicando eles. Claro que ele vai fazer isso par a par, mas efetivamente, se você for pensar, é como se ele estivesse multiplicando todo mundo da lista, que é a mesma coisa que o fatorial. Na hora que eu executo, ele me retorna aqui. Isso aqui é o fatorial do 1000. É um número bem grande, como dá para vocês verem. Tem bastante zero. E ele fez bem rápido, inclusive. Então, mais uma vez, né, para quem fazia lá no C, tinha toda
um dilema de como que você fazia uma função fatorial através de uma função recursiva. E isso aqui, olha isso aqui, uma linha, novamente. Sempre a gente chega nos negócios, uma linha só, uma linha só, uma linha. E pronto, fez uma linha. Para que mais você poderia usar o reduce? Sempre que você ter uma lista, quer tornar ela um elemento só a partir de operações comuns entre os elementos internos dela. Como, por exemplo, multiplica tudo. Ou, sei lá, a sua lista é de gastos, e você quer saber o gasto do ano. Poxa, então, ao invés de dar um for na lista e ir somando cada um dos elementos da lista, você dá um reduce, onde a operação vigente a cada par é soma. Se você soma cada par, efetivamente você está somando tudo. Então, você vai ter a soma de todos aqueles valores ali. Ou melhor, se a pessoa te passou uma lista de rendimentos, né, e tal, só que essa lista vem em string de números. Então, aqui dentro da função, você pode fazer, tipo, o casting, você pode fazer tudo que você quiser aqui. Eu posso fazer aqui que eu quero que esses valores sejam convertidos para int. Ah, não, mas aí veio com vírgula ao invés do ponto, tá? Então, você pode fazer a string x, ponto, replace, e aqui você vai trocar a sua vírgula por um ponto. E aqui, da mesma forma, você vai fazer isso no y. Ponto, replace, e você vai trocar a sua vírgula por um ponto. Para você ver, numa linha só, novamente, você pegou uma lista que estava com valores numéricos de gasto, só que com uma vírgula, só que estava em string. Então, o que você fez? Você substituiu a vírgula por um ponto, foi lá e fez um casting para inteiro desses valores, e aí somou esses valores e reduziu a lista inteira. Ou seja, transformou uma lista de strings com vírgula ao invés de ponto em uma soma desses faturamentos totais em uma linha só de código. Só essa linha aqui. Tá, ficou meio grande aqui, né, por conta dessas operações aqui, mas se você for bater no olho seletivamente, onde eu recebo isso, faço isso com essa lista, fica bem pequeno, bem simples. Bem melhor você fazer isso aqui até chama atenção, do que você fazer toda uma estrutura, onde eu vou pegar a lista, vou trocar ela para valores numéricos, aqui int não, né, como estou até trocando por ponto ali, vou colocar float, né, porque chama bem mais atenção do que você pegar a sua lista, fazer essas operações de substituição do replace, depois fazer o caching para float, ou até fazer o caching para float junto com a operação de replace na mesma linha, mas depois você vai ter que fazer um for que soma cada um desses valores daquela estrutura de dados que você criou. Então, você criou uma segunda lista, que é uma lista modificada com replace e float, rodando com o for e fazendo essas operações, e aí você vai ter que colocar outro for só para somar todos os valores, ou até mesmo no mesmo for, mas você entende que você está fazendo um for que roda em cima da lista e faz uma operação, e aí ela vai acrescendo uma soma. Antes do for você tem que colocar lá soma igual a 0, e aí depois lá dentro do for soma, incrementa do valor que você fez isso aqui, essa operação ali. Isso aqui dá muito trabalho. Uma linha, você reduziu ela, uma lista de strings com vírgula ao invés de ponto, num somatório de gastos mensais em número já em float dentro do Python. Uma linha, bonitinho. Então, essa função aqui também é útil, muito útil, entendeu? Só que ela fica nas sombras, né? Às vezes você não vai lembrar que ela existe e vai fazer toda a complicação lá do for. Então, estou falando muito assim para tentar ficar na mente de vocês que essa função existe. Aí a gente tem a função filter, que ela é o quê? Fazer aquelas operações de filtragem dentro de um iterável, né? Vocês se lembram lá de quando a gente fazia aquelas operações dentro de uma lista? A gente ainda tinha que colocar lá um for e em lista e fazer a limpeza lá dentro dele. Aqui, o filter, ele aplica esse tipo de limpeza. Olha para você ver o que vai acontecer, né? Fiz uma classe aqui. Estou criando uma classe. Estou sendo ambicioso, que vocês entendem o que é uma classe. Estou criando uma classe que significa uma pessoa, e ela é construída apenas com uma idade. Tudo que importa no meu código para mim é que a pessoa tenha uma idade. Aí eu faço essas idades, e eu faço uma lista de pessoas para cada uma dessas idades. Então, for idade em idades, ou seja, para cada número dentro dessa lista, eu vou construir uma pessoa que tenha essa idade.
Isso aqui é uma lista de quê? De pessoas, objetos pessoa. Cada um negócio dentro dessa lista aqui vai ser um objeto instanciado dessa classe. Estou tentando ir além. Novamente, olha isso aqui. Só para saber quem são os maiores de 18. Você vai fazer um cast para a list, né? Aqui você não precisava, porque ele te retorna um único valor. Então você não precisava fazer um casting para fazer ele virar um iterável, porque aqui ele não vira um iterável, mas aqui ele vira. Então você faz um casting para a lista. Se você quiser ver uma lista, né? Poderia ser um cast para dicionário, ou tanto faz. E aí você filtra quem? A lista de pessoas. Como que você está fazendo essa filtragem? A partir de receber cada item dessa lista, né? Porque isso aqui é o que você recebe, isso aqui é o que você retorna. Olha o tanto que a gente está complicando aqui, né? Complicando assim, usando todos os artifícios para fazer tudo em uma linha. Olha isso. Eu estou filtrando essa lista de pessoas que eu já fiz com list comprehension, usando essa lista de idades, e eu estou falando que, dado cada item dentro dessa lista, eu vou retornar true se a idade for maior que 18, e do contrário eu retorno false. O que isso faz? No filter, você tem que passar uma função que retorne true ou false em cima dos elementos, e ele vai manter os elementos que deram true e vai retirar os que deram false. Claro que ele não vai mudar a lista de pessoas, ele vai retornar aqui essa lista atualizada, onde ele já tirou quem é menor de idade. Então você filtrou esta lista de pessoas. Olha, eu estou acessando o atributo pessoa.idade para cada valor aqui dentro, né? Para cada pessoa, eu vou fazer pessoa.idade e falar que é true, ou seja, é maior de idade, se a idade lá for maior ou igual a 18, e do contrário vai ser false. E com esses true ou false, né? Essa função filter vai decidir se ela mantém aquele valor, se for true, ou se ela descarta, se for false. Ou seja, a gente fez aqui uma limpeza na lista, entrando dentro do atributo desses objetos e vendo se a idade era maior de 18. Espera aqui, rodei. A hora que ele faz aqui, né, o que eu pedi para printar aqui no final para a gente ver o resultado? Que o comprimento da lista pessoas era 14, então tinha 14 pessoas. E a lista de maiores de 18 anos deu só 11 pessoas. Ou seja, de alguma forma eu tirei 3 pessoas. Uma, duas, 3 pessoas menores de 18, que foram extinguidas da lista. Se eu quiser ver a lista maiores de 18, ó, ele me dá um tanto de main.pessoa, ou seja, é a classe pessoa. Um objeto da classe pessoa. Um objeto da classe pessoa. Isso aqui é o endereço de memória para qual ele está apontando que está o objeto. Você vai ver uma lista de 11 posições, porque está falando que são 11, né? E cada um é um objeto do tipo pessoa. E eu tive o poder de entrar lá dentro do objeto, consultar o valor da idade dessa pessoa e retirar se não fosse maior do que 18 anos, com uma linha, novamente. Quanta lógica que você não tinha que colocar de programação, if, else, o for, para a gente conseguir fazer em uma linha aqui. Só uma linha. Esse que é o poder dessas funçõezinhas, né? Como vocês viram, elas são mais complicadas de você pegar e já aceitar de cara. Por isso que elas são da parte avançada, mas, como vocês puderem ver também, ela é muito útil. Se alguém pedir para vocês uma solução algum dia, isso aqui, se você fizer isso aqui, enquanto uma outra pessoa que não sabe essas coisas vai fazer, sei lá, 20 linhas, poxa, olha o que você não fez de diferença aí, você não abriu de diferença da outra pessoa que não conhece essas funções. Ficou alguma dúvida nelas? Vocês querem que repasse a explicação, porque mesmo que deu para entender ficou complexo? Se tiver ficado qualquer coisinha, é só vocês falarem. Tipo, que elas são complexas e estranhas, eu sei. Que às vezes vocês tipo, se interessam em ouvir o que está acontecendo mais uma vez, ou se vocês acharem que eu vou simplesmente repetir o que eu estava falando também, vocês que mandam. Com certeza. Então, nesses exercícios finais, né, eu não fiz
questõezinhas aqui para vocês responderem, né? Como eu não queria dar não sei, as outras lá eu achava mais importante porque é uma base da programação em si. Aqui a gente está estudando uma coisa mais avançada, depois a gente vai estudar um módulo NumPy, então eu não achei que era coerente eu colocar vários exercícios para vocês praticarem aqui. É mais uma coisa que eu mostro e, na vontade de expandir, vocês tentam procurar e aplicar. Beleza, beleza. Não, estando tudo bem, vamos para o próximo, o zip. O zip, ele aparece menos ainda, mas quando ele aparece, você não entender, você não vai entender nada. Ó, em linhas gerais, a função zip, ela faz isso. Pensa como se fosse um zíper mesmo, né? Tem aqui todos aqueles negocinhos do zíper, aquelas cabecinhas do zíper em todos os lados, e o zíper, o que ele faz? Ele vem aqui e une uma cabecinha com a outra. Então, ao invés de ficar várias cabecinhas separadas de um lado e várias do outro, fica vários pares de cabecinhas juntinhas. Essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa. A função zip vai fazer uma coisa parecida. Dado que você tem essa lista e essa lista, você pode fazer zip L1, L2 e ele retorna essa lista zipada. Não tem nada a ver com zip de compactação, de WinRAR, nem nada assim, não. É zip de zipada de fazer essa união para a par dos elementos. O que ele vai te retornar? Ele vai retornar uma lista, já que esses dois eram listas, né? Ele retorna uma lista, onde cada elemento é uma tupla, e aí a tupla vai ter o primeiro desse, vírgula, o primeiro desse. A segunda posição é a tupla que o primeiro é esse e o segundo é esse. Então, olha você ver. Uma tupla dos primeiros, uma tupla dos segundos, uma tupla dos terceiros, uma tupla dos quartos, dos quintos e assim por diante. E aí já deveria surgir na mente de vocês, né? Ou pelo menos, é que deveria, não, desculpem a palavra aqui, já pode surgir na mente de vocês, vocês podem pensar assim, ué, então, o comprimento das duas tem que ser igual. Tem, porque poderia ter como lidar com o descarte das últimas informações? Poderia. Eles não fizeram isso, não é uma coisa prática de fazer. Só funciona, você só zipa coisas que fazem sentido ali, porque elas são para a par, né? Você está zipando as coisas porque elas são para a par, então faz sentido elas terem a mesma dimensão. Então aí, obrigatoriamente, elas devem ter a mesma dimensão para você zipar. Por exemplo, vou zipar isso aqui, né? E por que muita gente usa? Usa no cabeçalho do for aqui, ó. Se eu falo zip, nomes, idades, e passo como se fosse para eu receber uma tupla, significa que eu estou passando duas listas ao mesmo tempo para rodar dentro de um único for. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso de um jeito que não fosse isso aqui. Quando você tem que fazer um for rodar sobre duas listas ao mesmo tempo, e às vezes você pode, de criatividade, falar assim, ao invés de fazer um for para essa lista e um for para essa, eu poderia fazer junto, e talvez é mais vantajoso, talvez não. O jeito que eu conheço e que deve ser o melhor e que eu já vi outras pessoas usando, é isso aqui. Você faz um zip do nomes e idades, porque cada posição desse zip vai ser uma tupla, e olha para você ver, eu estou recebendo uma tupla aqui. Então, eu vou passar primeiro os primeiros, vou passar o primeiro nome e a primeira idade, primeiro nome, primeira idade. Depois vou passar o segundo nome, segunda idade, que vai vir para cá, segundo nome, segunda idade. Efetivamente, estou iterando nas duas listas ao mesmo tempo. Então, eu posso falar, o nome tem tanta idade. Claro que esse exemplo aqui foi mó, tipo, qualquer coisa, mas eu estou iterando sobre duas listas ao mesmo tempo. Ah, e sobre 3 listas, eu nunca vi alguém usar, nunca senti a necessidade e eu, sinceramente, não sei como faria. Geralmente, no C, né, o que a galera faz? Né? Se você quer iterar sobre I e J, você faria alguma coisa tipo assim, sobre I em X, for I em X, e aí for J em I. Porque aí o I está dentro, o J está dentro do I. Você estaria iterando sobre cada uma das posiçõezinhas dentro da lista. Mas não é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse tipo de coisa aqui eu nunca vi em outra linguagem. Aqui você está literalmente iterando sobre uma dupla de listas, que não são a mesma lista. Daquele jeito em C ali, né? Você abre uma matriz que é tudo número. Aqui não, aqui são duas listas independentes,
É claro que elas são correlatas, mas uma não é a mesma coisa que a outra. Uma pode ser, por exemplo, nome, a outra pode ser uma idade. Então, iterando sobre duas ao mesmo tempo, é usar essa função zip. Lembra que eu não importei ela de nenhum pacote, ela já é interna do Python. Então, quem está gerenciando o Python aí há anos, considera que ela é mais usada e necessária, por exemplo, do que aquela Reduce, que vocês viram lá, que ela está no FuncTools, no módulo FuncTools. E o zip não. Por quê? Porque muito provavelmente não tem outro jeito de fazer isso aqui, iterar sobre duas listas ao mesmo tempo sem usar o zip. O zip faz 3? Não sei. Vamos tentar? Vou chamar minha lista de batata aqui, né? Vou falar que o primeiro elemento é 1, o segundo é 1, o terceiro é 1. Só porque eu quero mesmo. É que eu vou colocar zip batata. Se não me engano, faz também, viu? E aqui eu vou colocar um N. Então o nome tem idades e aqui eu vou simplesmente colocar o N aqui separadão. Vamos ver. Fez também. Ou seja, você itera sobre quantas listas você quiser ao mesmo tempo. Dado que, como cada uma delas tem o mesmo comprimento, você vai retornar o mesmo número de elementos sobre cada uma. Então, o seu for vai rodar coerentemente. Porque se essa aqui tivesse 10 posições e essa 20, você ia rodar 10 dessa e nas outras 10 você ia rodar só essa aqui ia ficar fazendo o quê? Você ia fazer o quê com os valores nulos, sei lá, com não encontrados? Então, você roda sobre quantas listas você quiser ao mesmo tempo. Novamente, acredito que não haja uma segunda maneira de fazer isso aqui em Python. Mas também não é uma coisa que surge se a necessidade tão fácil assim para as pessoas se questionarem. Mas tudo bem. Mais uma aí, hein? Nossa, não, então, ajuda demais, né? Você sabendo que existe, a hora que você for fazer, você não vai lembrar do que eu fiz aqui, mas você vai lembrar que existe uma alternativa. Ou pelo menos eu estou querendo que vocês lembrem, né? Às vezes vocês não vão lembrar, não. E aí você vai falar, não, tem um jeito muito fácil de fazer isso aqui. Compensa eu ir lá e pesquisar, sei lá quantos minutos, para não... para minha solução ficar mais limpa? Talvez. Talvez não. O que eu faço? Eu gosto de pegar essas coisas que eu não lembro como é que funciona, né? E deixar anotado num caderno. Ou, por exemplo, eu deixo aquele aplicativo para sempre no meu telefone. Se um dia eu precisar do Zip, não é muito rápido eu pesquisar ele aqui no meu telefone. Muito mais do que pesquisar na internet, qualquer sintaxe aí, ter todo o trabalho de sei lá, às vezes compensa mais se deixar o código feio do que gastar 1 minuto pesquisando. Porque o código você fez em 10 segundos. E aí depende, né? Você vai mostrar ele para alguém? Você vai deixar ele para você? Mesmo se ele for para você, compensa ele ficar bonito ou não? Não sei, depende. Certo. Agora a gente vai ver o que é o all e o any. Eu estou passando todas, assim, várias e várias e várias, porque nenhuma delas faz tanta coisa, ou exige teoria, nem nada assim. São operações a mais que vocês devem conhecer, ou podem conhecer, porque podem usar. O all e o any, eles são, como está escrito aqui, né? Eles são testadores booleanos dentro de um iterável. E aí esse iterável, ele tem que ser todo booleano. Então você tem uma lista inteira ali de true ou de false, né? Um misturado dos dois. E aí o all e o any, eles vão fazer justamente isso. O all vai te dizer se tudo é true. O any vai te dizer se algum ali é true. Para você ver, eu mesmo nunca usei isso aqui. Mas se eu precisar um dia, se eu tiver uma lista e tiver essa operação, eu vou lembrar disso aqui na hora, porque é muito verboso. Você só escreve all, você só escreve any. Então eu vou falar all nessa lista aqui. Todos eles são true? Não, tem uns false ali, então false. Algum deles é true? Sim. Olha, tem true aqui, tem true aqui. É isso que o all e o end faz. Então olha para você ver. Isso aqui dá true, né? Porque 3 é maior que 2. Isso aqui, 5 menos 5 dá 0, então dá true. E o comprimento dessa string é 1, então dá true. Então, todos aqui são true? Sim, tem que dar true. Então deu true. Aqui, você pode fazer, olha, list comprehension, olha que legal. Todos que eu vou dar aqui são true. Então, o que eu vou ver que é true, né? Se é divisível por 2. Lembrando que esse tipo de comparação aqui, né, igual a igual, menor igual, retorna true ou false. Então, isso aqui vai me retornar true ou false. É divisível por 2? Sim ou não? Quais valores esse i vai ocupar?
Isso aqui vale para todo i nesse comprimento aqui, que vai de 2 até 10, porque é exclusive, andando de 2 em 2. Então, eu vou pegar o 2, o 4 e, sei lá, até o 10. O 2, o 4, 6, o 8 e o 10. E aí sim, 2, 4, 6 e o 8 e o 10, que é o que vai ser gerado para cá, todos eles são divisíveis por 2. Então, vai ficar true, 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 sei lá. Então, all true, sim, todos eles são true. Então, eu vou printar, só havia números pares nessa sequência aqui. Ficou melhor ainda com o list comprehension. O N, ele vai olhar se tem algum. 3 é menor que 2? Não. 5 menos 4 é 0? Não. O comprimento dessa string é 1? Sim. Então tem um sim ali, pelo menos. Então vai ficar false, false, true. Se tem algum, né, N, true, ele retorna true. E aí, novamente, você está sofisticando o teste com o list comprehension. Se todos... aqui acho que eu queria colocar N. Se algum desses aqui for o 1000 dentro de um range de 1 a 1000, eu vou printar que o número estava lá no range. Do contrário, eu vou falar que ele não é gerado pelo range. Como, não sei se vocês já despontou na mente de vocês, mas não vai dar. Por quê? Porque ele é exclusive, então o 1000 não aparece, então essa condição nunca vai ser respeitada. Então, mesmo que seja qualquer um, nenhum deles vai dar true. Então, a gente vai cair naquele de baixo. Ó, o último número não é gerado pelo range. O último? Ah, tá. Justamente a justificativa, né? O último número não é gerado pelo range. Aí eu coloco 1001 para ver o que vai acontecer. Não dá, o número 1000 foi considerado pelo range. Por quê? Porque agora eu coloquei 1001. Aí o 1000 é. Então ele testa todos do 1 até o 999, tudo false, só que a hora que dá no 1000, essa condição i igual a 1000, 1000 igual a 1000 true, dá um true. Então, algum é true? Sim, tem um aqui. Aí ele vai e preenche isso aqui. O número 1000 é considerado. Eu deixei dessa forma para, novamente, fortificar na mente de vocês que o último número não é pego pelo range. O último número não é gerado pelo range, por isso que eu coloquei esse print.